Como conquistar uma vaga de emprego sem ser especialista no assunto? Fica até o final desse vídeo que eu vou te trazer a resposta. Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o canal Empregabilidade Máxima e no vídeo dessa semana eu vou falar de uma situação muito comum em entrevistas de emprego e também é uma sugestão da minha cliente Larise Villarroel. O que fazer quando você não domina totalmente um assunto, como por exemplo, você tem um conhecimento teórico, você até tem um conhecimento prático, mas você ainda não tem resultados, você ainda não tem indicadores, você ainda não tem evidências de que você consegue colocar e de que você conseguiu colocar esse teu conhecimento na prática. Como você faz isso? Como você conta isso numa entrevista? Principalmente, como você consegue reorganizar suas ideias para que você não perca uma excelente oportunidade de emprego. Esse tipo de situação hoje está cada vez mais comum em profissionais de vendas, tecnologia, em profissionais de marketing, onde a gente tem diversos conceitos, diversas novidades, diversos assuntos que vão surgindo a todos os dias e que a gente precisa aprender hoje para já ter algum tipo de resultado amanhã. Existem pessoas que não conseguem fazer isso pela própria dinâmica. Por quê? Você precisa aprender para depois você ter algum tipo de experiência prática para aí sim você colher os frutos. E aí, como você trata disso numa entrevista de emprego? Porque, perceba uma coisa, não é que você seja um mentiroso, não é que você não conhece determinado assunto, mas muitas vezes você ainda não teve tempo para você realizar, para você ter um projeto, para você ter uma realização nessa área. Então, não é que é mentira. E aqui já fica um alerta. Se por um acaso você entrou nesse vídeo esperando que eu te ensinasse a mentir, já pode sair fora, procura outro vídeo, porque com certeza você não vai aprender isso aqui comigo. Nunca. O que eu sempre digo, qual é a regra número 1 de qualquer processo seletivo? Isso mesmo. Nunca minta no seu currículo, na entrevista e no LinkedIn. A vovó já dizia, mentira tem pernas curtas e isso certamente vai te prejudicar em algum momento. Então, para resumir, nesse vídeo você vai aprender as estratégias para você buscar um emprego sem ser um especialista no assunto. Estratégia número 1, você precisa entender todos os detalhes da posição. Entendendo aqui uma coisa, anúncio de vaga não é descrição da posição, não é job description. Ou seja, você precisa entender quais são as responsabilidades, o que é esperado. Porque a partir dessas informações você vai começar a conseguir montar a sua estratégia para você explicar suas experiências profissionais e você contornar os possíveis pontos onde você não é um especialista, onde você não tem ainda um conhecimento profundo ou onde você ainda não teve tempo de ter projetos, indicadores, onde você ainda não tem evidências de que todo esse conhecimento teórico você consegue colocar em prática. Então, o primeiro passo é entender qual é o nível de adaptação da sua experiência prática versus aquilo que é buscado. Para ficar mais claro, o objetivo dessa estratégia é você utilizar essas informações para contornar a sua falta de experiência prática nesse assunto e como você adapta as suas experiências a essa falta prática. Mas Eduardo, se eu tiver um curso, um conhecimento teórico, eu posso usar isso para conseguir um emprego? Mesmo que eu não tenha praticado, mesmo que eu não tenha experiência? Você diz isso numa entrevista de emprego? Sim. Não, porque na grande maioria das vezes o recrutador, o empregador, ele não está buscando alguém que tenha um curso. Ele está buscando alguém que consiga trazer resultados através de um conhecimento. O que você tem que fazer é o seguinte, é você entender o que esse curso que você fez, ele oferece e se você tem algum paralelo prático na sua carreira para você atingir o mesmo resultado ou algo muito próximo com as experiências que você tem. Você entendeu? Não é simplesmente fiz um curso, sei fazer. Não, você fez um curso e você precisa praticar para chegar no resultado que a empresa quer. E eu sei que essa etapa da coleta de informações sobre a entrevista, sobre a posição, sobre a vaga, salário, localização, quais informações você pergunta, eu sei que muitas vezes isso pode passar batido, você pode ter vergonha, você pode não saber quais informações você tem que saber. Para te ajudar, como sempre, fiz um vídeo sobre isso, tá aqui em cima. Quais são as informações essenciais que você precisa perguntar quando um recrutador, um selecionador entra em contato com você, principalmente por telefone, porque é justamente nesse momento que você vai perguntar para ele todas as dúvidas que você tem e você precisa saber dessas informações. Com essas informações, você vai montar a sua estratégia. E aqui um aviso importante, como eu falei no começo desse vídeo, por mais desejo que você tenha, autoconfiança,
conhecimento teórico que você tenha. Muitas vezes a empresa realmente precisa de alguém que já tenha experiência na realização, que já tenha projetos concluídos. E aí, por melhor qualificado que você seja, por outros projetos que você apresente, infelizmente você não vai ser aprovado. Quando isso acontece, a empresa sinaliza isso para o mercado, esse desejo que ela tem de ter um especialista num assunto, numa determinada área. Então, em todas as posições que você vê que o cargo da posição, o anúncio é especialista disso, especialista daquilo, saiba que existe uma probabilidade quase de 99% da empresa realmente desejar ter um profissional que seja especialista nesse assunto, e aí, infelizmente, grande chance de você não ser aprovado. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. E se você estiver me ouvindo no Spotify e demais tocadores de podcasts, me dá 5 estrelas e me favorita para você receber as notificações sempre que tiver episódio novo. Estratégia número 2 que vem coladinha com a estratégia número 1. Na estratégia número 1, você soube das informações, da descrição de cargo, você conseguiu entender minimamente o que é esperado dessa posição, principalmente quais são os resultados, as responsabilidades que esse cargo, que essa vaga requer. E nós também sabemos que você não tem experiência profunda, você não é um especialista em determinados assuntos, mas que você talvez consiga atingir o mesmo resultado que a empresa deseja de outras formas. É aqui que entra o conhecimento das habilidades transferíveis. O que são as habilidades transferíveis? São aquelas habilidades que elas são comuns em várias áreas de ação, em vários assuntos, em várias atividades. Vou dar um exemplo, gestão de contratos. Vou dar um exemplo, atendimento ao cliente. Outro exemplo, talvez contas a pagar, contas a receber. Perceba que são assuntos que muitas vezes são áreas de atuação, são profissões, mas que elas são comuns, são atividades que são comuns em várias empresas, em vários segmentos. Então pega esse raciocínio, pega esses exemplos e aí você vai pensar o que é comum nessa posição, nessa vaga que eu estou desejando, que eu já tenho, que eu já trago de outras experiências. E aí é através dessas habilidades que você vai construir a sua estratégia de como você vai contar para o recrutador e para o selecionador como você vai atingir os resultados que ele deseja, mas por maneiras diferentes, por ferramentas diferentes. Como esse é um assunto muito profundo e que eu não ia conseguir falar nesse vídeo sem ficar um vídeo de 2 horas, eu fiz um vídeo só sobre isso. Dá uma olhada aqui, onde eu explico esse conceito de competências e de habilidades. Eu tenho certeza que depois que você ver esse vídeo, você vai conseguir contar de uma maneira muito mais fácil e principalmente trazendo evidências, trazendo provas de que muitas vezes você consegue atingir resultados excelentes de várias maneiras, não só dessa maneira que muitas vezes a empresa deseja. E aqui, como sempre, a dica do especialista. Cuidado com a comparação. Você precisa ter certeza absoluta de que você consegue trazer os resultados que a empresa deseja de outras formas. É o que eu sempre digo, não dá para você comparar maçã com banana. Ambas são frutas, mas são bem diferentes. Então, muitas vezes, você pode acabar fazendo uma comparação que, ao invés de te ajudar, te atrapalha. Aqui, o ponto é, a estratégia número 1, ela precisa ser muito bem feita. Por isso que ela está vindo em primeiro. A partir dela é que você vai desenhar a estratégia número 2 e a estratégia número 3, que eu vou falar agora. Estratégia número 3. Se na estratégia número 1 nós entendemos qual é o objetivo da função desse cargo, para que serve e o que é esperado dele, quais resultados são esperados dele, na estratégia número 2 a gente entendeu o que você consegue reunir das suas experiências passadas, aliado a esse conhecimento teórico que provavelmente você tem da área, e aí, se é possível ou não, você conseguir atingir o mesmo objetivo, ou chegar muito próximo dele, com essas experiências e esse conhecimento que você tem. Ok, até aqui? Na estratégia número 3, você vai precisar mostrar para o recrutador e para o selecionador como você vai usar essas suas experiências passadas nesse desafio presente. E se você for incapaz, através da sua argumentação, de mostrar de uma maneira clara, objetiva e lógica, provavelmente o recrutador, o selecionador ou o empregador não vai te aprovar para as próximas etapas do processo seletivo. Porque, mesmo com as suas habilidades de comunicação, conhecimento teórico, te falta repertório para explicar como exatamente você vai chegar no resultado que ele espera com outras alternativas, através de outros caminhos. E aí, infelizmente, você pode perder uma boa oportunidade simplesmente porque você não conseguiu explicar como você vai fazer isso. Ou seja, a sua contratação passa a ser um risco para o recrutador, entendeu? Sabe aquela história que todo mundo sabe, ou muitas vezes até você já fez isso, da pessoa que fala muito bem, se vende muito bem, mas ela não consegue entregar?
na grande maioria das vezes, se encaixa exatamente nesse contexto. Ou seja, a pessoa consegue se comunicar muito bem, muitas vezes ela até é aprovada, muitas vezes essas pessoas até se encaixam no conceito do candidato ensaiado, não sabe o que quer, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que tem as respostas prontas, mas ela não consegue mostrar exatamente como ela vai chegar nos resultados. Isso sempre apresenta um risco para o recrutador. E a última coisa que o recrutador quer é correr risco numa contratação. Então, quanto maior for a percepção de risco da sua contratação, menores são as suas chances de você ser contratado. Para você ter sucesso nas entrevistas de emprego, principalmente em situações em que você não domina totalmente o assunto, que você não é um especialista, se planeje muito bem para esse tipo de resposta, caso seja perguntado para você, caso você tenha a oportunidade de você explicar para o entrevistador e para o recrutador que você consegue talvez atingir os mesmos resultados de maneiras diferentes, com experiências diferentes. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa de fato planejar. Você precisa primeiro conhecer aquilo que é desejado da posição, quais resultados, entender quais são as habilidades passadas que você tem e também explicar como você vai fazer isso. Se por um acaso essas 3 estratégias não forem cumpridas em conjunto, existe uma grande chance de você não ser contratado e de você perder uma excelente oportunidade de emprego. Principalmente nos dias de hoje, como eu falei, onde o conhecimento teórico ele está muito perto do conhecimento prático. Então você também precisa se manter atualizado, você também precisa entender aquilo que o mercado está buscando, para que você consiga se manter sempre competitivo no mercado de trabalho. E antes de eu encerrar esse vídeo, quero deixar um convite especial para você. Hoje estou lançando meu programa de mentoria individual para você que tem interesse em trabalhar no mercado corporativo em São Paulo. A descrição e as demais informações estão na descrição desse vídeo e nas nossas redes sociais também. Como eu sempre digo, converse com quem recruta para não ser enganado, para não perder o seu tempo e principalmente o seu dinheiro. Até a semana que vem.